Flávia, como que eu faço para esquecer uma traição? Gente, ser traído é um negócio que a gente ainda não viu vantagem em nada, né? Mas faz parte. Se você entrou num relacionamento, você sabe que isso pode acontecer. E será que tem jeito da gente esquecer a traição, gente? Presta atenção nesse vídeo. Nada acontece por acaso. Se você tá assistindo esse vídeo, é porque ele é pra você. Bom, se você ainda por acaso não me conhece, sou Flávia Mariana, eu sou coach, tá aqui, ó. O que eu faço? E hoje eu queria falar com vocês sobre uma pergunta que eu recebo muito, que é essa questão de depois que você é traída, como que você faz pra você esquecer? Né? E essa semana mesmo lá no Instagram, sempre eu abro no Instagram para perguntas. Se você ainda não segue no Instagram, segue aqui. Eu sempre abro lá para perguntas. E uma pergunta que me fizeram foi em relação a como esquecer uma traição. Fixe bem essa palavra, esquecer uma traição. E aí eu queria te contar. A gente nunca vai esquecer uma traição, tá? Se uma pessoa disser assim pra você, faça isso, você vai esquecer uma traição. Você não vai. E principalmente depois, a pessoa que traiu ficar falando assim, pô, esquece isso, cara, esquece isso. Já passou, já foi. Pô, vai ficar toda hora falando sobre a mesma coisa. Por que, gente, que isso acontece? Porque você é um ser humano que, graças ao bom Deus, né, não tá com nenhuma doença que te faça esquecer do que passou na sua vida. E a traição, ela faz parte da sua história. Não só mais do seu casamento, mas da sua história no geral. Né? A partir de agora, você é uma pessoa que tem uma história de traição no seu casamento. Ok. A questão agora é entender como que você vai resolver. Não confunda a palavra esquecer com resolver. Esquecer, tá? Às vezes você fala assim, muitas mulheres falam assim, me faz esquecer o que aconteceu. Tô sofrendo, me faz esquecer. E o camarada fica pensando lá, Senhor de misericórdia, como que eu vou fazer essa mulher esquecer? Né? E é uma coisa que ele não tem essa capacidade de te fazer esquecer o que passou. O que ele pode te ajudar é a resolver este sentimento que ficou. Como que juntos vocês podem resolver esse tumulto que ficou no relacionamento de vocês? E aí resolver, tem um monte de coisa que você precisa fazer, né? Não só quem traiu, mas quem foi traído também. Vocês agora têm uma situação a ser resolvida. Se o que você quer é esquecer, entra num ringue de MMA, pede pro pessoal lá, ó, dá uns tapão, talvez você tenha uma amnésia lá e você esqueça. Do contrário, minha amiga, se Deus quiser, você vai continuar com sua saúde muito boa. E aí o que você vai fazer é aprender a resolver. Então, se você resolveu ficar com esta pessoa, tentar, né, seguir com esse casamento, o que que você tem que fazer? Tirar esse casamento da UTI. Se teve uma traição, é sinal de que esse casamento está doente. E quando você está doente, você vai aonde? Ao médico. Mas geralmente, o que o casal faz quando acontece uma traição? Ele não quer, ele esconde. Primeira coisa, não, tu vou esconder. Esconder, né? Porque a traição, ela é a doença mais grave que pode existir num casamento. A gente tem essa história de que é a doença mais grave que existe, né? E na verdade, talvez não seja, né? Talvez, claro que é uma dor enorme, mas você ficar escondendo aquilo, fingir que aquilo não aconteceu, fingir que não tá doendo, fingir que vocês não precisam de ajuda para reconstruir essa relação, é a pior coisa que você pode fazer. E cada dia que você tenta reconstruir essa história sozinha, sem uma ajuda, o que que acontece? O que que acontece? Você fica lembrando o que aconteceu, porque dói. Tá entendendo? Se você machucar o seu braço e você não for ao médico pra tomar algum remédio ou aí como especialista resolver o seu problema, você só botar uma gazezinha por cima e falar assim, não, o tempo melhora. Vai piorando, todo dia você vai sentir aquela dorzinha ali. Se você for lá no médico, né, você vai entender como curar aquilo ali. Vai ficar a cicatriz no seu bracinho, meu amor? Talvez fique, só que tá curado. Entendeu? Você vai olhar pra aquilo ali vai existir? Vai, mas tá curado. E eu falo isso pra vocês porque eu tenho centenas de pessoas, né, que fizeram tantos meus cursos de autoestima ou de como superar a traição, né, ou que fizeram aconselhamento, consultoria comigo, casais ou a pessoa, só a mulher no individual, que hoje em dia falam pra mim, Flávia, eu lembro que eu fui traída, mas eu posso dizer pra você que eu não lembro que eu fui traída, porque não tem mais aquela dor, não tem mais aquele peso. Então, assim, a gente tem que buscar ajuda quando a gente tá em perigo, quando a gente tá com um casamento doente. Todo mundo pode ficar, todo mundo pode pegar uma gripe, todo mundo pode pegar, né, uma doença, e o casamento também, né? Então, busque ajuda e não fique tentando esquecer uma traição.
Você não vai esquecer, porque graças a Deus você tem muita saúde, né? E você lembra do que te aconteceu, você lembra da sua história. Então, o que você vai fazer é resolver esse sentimento. Então, esse é o único caminho possível para você tentar reconstruir o seu casamento depois da traição, ou mesmo seguir sozinha, porque, gente, que eu conheço de gente que terminou o casamento depois de uma traição e ou ficou sozinha sofrendo pro resto da vida, se perguntando por que foi traída, enchendo a paciência, ou que entrou em outro relacionamento e cometeu os mesmos erros do anterior e foi traída de novo e fica perguntando, deve ser karma, dedo podre. Não, né, não. Ah, e falando em karma, vou fazer um vídeo pra vocês hoje é sexta, vou postar esse vídeo na segunda-feira falando pra vocês sobre essa história de se é karma ou se não é. Eu falei sobre isso hoje na minha videoconferência com a minha mentoria de autoestima. Falei pra elas, contei uma história do óculos, do meu óculos de sol e dessa história da gente jogar a culpa, né, em outra coisa. Então preste atenção que segunda-feira eu vou postar um vídeo sobre isso aqui. Então por hoje, curta esse vídeo, comente, vocês estão comentando muito pouco, comente, eu vou parar de fazer vídeo aqui, hein, gente? Comenta aqui embaixo, curta o vídeo, indique para as amigas, para as inimigas também. Lembre-se de clicar aqui embaixo que tem links muito importantes e úteis para você. E pare de querer esquecer o que tá na sua história. Senão você vai querer lembrar de coisa boa na sua história? Não dá. Agora também seguir em frente sem ajuda dói muito. É possível, mas talvez seja um caminho longo que você não precisa percorrer assim com tanta dor, tá bom? Beijo, fique com Deus. Nunca desista dos seus sonhos e tchau!